Tá bem. Foi. Gente, Oi. essa daqui é a Ana. Ela é psicóloga. Tava falando aqui com ela que ela é nova na cidade, né? Mas que a linha de abordagem dela é a psicanálise. E ela trabalha também muito com questões do sagrado feminino e tudo mais. E essa vai ser nosso primeiro encontro, no qual ela vai falar. Esse assunto eu que pedi para ela trazer, da comunicação não violenta. Acho muito importante a gente saber como a gente se comunica, como a gente se posiciona, e nada melhor do que alguém que entende para trazer isso para nós, certo? Teremos um outro encontro com ela que a gente vai divulgar a longo prazo, sobre outro assunto. Daí vai ser sobre questões estéticas, pressão que a gente tem na sociedade. Mas hoje o assunto é comunicação não violenta. Então, Ana, te passo a palavra. Obrigada. Então, gente, prazer, né? Que bom estar aqui com vocês. Queria agradecer a Júlia. Acho que esse espaço é muito importante, né? Esse espaço de fala que ela está proporcionando para a gente e também de escuta, né? Para a gente pensar diversas questões, né? Eu preparei uma apresentação de slides porque eu prefiro ir me guiando, assim, eu funciono melhor dessa forma. Então, vou apresentar aqui. Vamos ver se ele vai me deixar. Acho que tu tem que me autorizar, Júlia, senão ele não me deixa. É bem nessa parte do meio ali que tem esse verdinho. Poxa, achei que ele já deixasse, mas ele não me autoriza. Acho que consegui, né? Vamos ver. Uhum. Vou tentar. Vocês já estão vendo minha tela? Sim, tá bem. Só um minutinho que ele tá carregando. Então, gente, eu começo me apresentando, né? Meu nome é Ana, eu sou psicóloga, então aqui está meu CRP, né? Eu também sou mestranda aqui na Universidade Federal de Pelotas, eu trabalho com análise do discurso, e como a Júlia comentou, a minha abordagem analítica é a psicanálise, né? Então, a abordagem que eu me identifico dentro da psicologia. Então, hoje eu vou trazer a comunicação violenta e um olhar, né, da psicanálise, dessa perspectiva que eu trabalho. Então, trazendo um pouquinho do contexto do que é a comunicação não violenta, né? Ela surgiu nos Estados Unidos, a proposta do Marshall Rosenberg, que ele é, então, psicólogo e psiquiatra. E a ideia base da comunicação não violenta é reencontrar uma autenticidade na experiência de troca de linguagem. Então, como fazer isso, né? Como ter uma comunicação autêntica com o outro e evitar alguns erros básicos de comunicação. Então, ele propõe que é através de um contato colaborativo e empático. Aí a gente vai pensar um pouquinho o que seria, né? Essa palavra, então, esses dois conceitos, colaborativo e empático. Então, aqui eu deixo a perguntinha, né? Onde é que a gente aprende a ser empático? É uma pergunta para a gente pensar.
Então, a gente aprende conseguindo, então, se reconhecer em posições que são diferentes das nossas, né? Então, isso tem a ver com o quê? Com o nível de diversidade que a gente é exposto durante a vida. E isso a gente pensa desde o nosso âmbito familiar, né, da nossa comunidade, a escola, enfim, os diversos lugares que a gente frequenta, né? Então, digamos, eu tenho lá meu universinho, né, que começa quando eu sou bebê sendo minha família, e depois ele começa a ser ampliado, né, quando a gente vai, sei lá, para creche, para pré-escola, tem amigos. Então, é importante que esses locais sejam diversos, tenham diversidade de pessoas, né, de pensamentos, para a gente aprender um pouco mais também sobre empatia. Então, comunidades muito homogêneas, né, comunidades muito iguais, não criam sujeitos muito abertos para empatia. Aqui, então. E por que é tão difícil escutar o outro? Se a gente for pensar. A escuta, ela acaba sendo favorecida ou desfavorecida pelo processo que a gente chama de identificação. O que seria isso, né? Então, eu me identifico com a maneira que a Júlia pensa o mundo, que ela age, enfim, as crenças dela, né? A maneira que ela se comporta. Então, eu me identifico com isso e isso acaba favorecendo a minha escutar o que ela tem para me dizer. Mas a gente, como ser humano, a gente também se identifica com os opostos. Isso é muito interessante, porque isso dá uma abertura a essa questão da diversidade que eu estava trazendo. Então, a gente não tem só a habilidade de ouvir quem a gente se identifica, a gente também consegue ouvir discursos que não são necessariamente parecidos com o nosso, tá? Outra questão que eu levantei pensando, né, a comunicação não violenta é a questão do narcisismo, né? Então, o que é isso? A maneira que seria, assim, a nossa vaidade, a grosso modo, né? O narcisismo está ligado um pouco a isso, assim. Então, muitas vezes a gente não escuta o outro, a gente usa o outro como espelho. Então, a pessoa está ali tentando, às vezes, se comunicar com a gente, dizer algo, e, na verdade, a gente está ouvindo aquilo que a gente talvez gostaria que a pessoa estivesse falando, né? Então, ou o que a gente considera certo, e não realmente ouvindo o que o outro tem para dizer, né? Então, a questão, quando a gente fica muito envolto no nosso narcisismo, né, a gente só consegue ouvir a nós mesmos. E a gente tem que lembrar, então, que o outro ele tem um corpo, ele tem uma história, ele tem sentimentos e afetos que, às vezes, essa história ela se construiu diferente da nossa. Então, ele pensa diferente, ele sente diferente, né? A gente não pode esquecer disso. E como eu posso, então, melhorar a minha escuta? Essa proposta, então, é do psicanalista Christian Dunker, né? Que ele pensa que a gente migra de uma escuta empática para uma escuta lúdica. O que seria isso? Ele associou essa questão da escuta como as crianças se portam quando elas conhecem outra criança. Então, ele parte da ideia de criar com o outro, assim como as crianças fazem quando brincam, né? Então, no primeiro momento, elas fazem contato, elas observam, né? Elas escutam o que está acontecendo, e aí, a partir disso, ocorre um espaço de criação entre as crianças no brincar. E elas conseguem, essa escuta, essa observação, esse contato inicial, ele gera um espaço para produzir algo. Mas é produzir algo juntos, né? Então, às vezes, as crianças, se a gente for observar, eles constroem brincadeiras, né? E é justamente isso que é a base da comunicação não violenta, que a gente possa criar com o outro, né? E não impor aquilo que a gente sente ou que a gente pensa. Aqui eu destaquei, então, os 4 pilares importantes para a comunicação não violenta. Então, é a questão da observação, né? A gente poder observar sem julgamento aquilo que o outro está tentando trazer para a gente. O sentimento, então, a gente fazer
uma autorreflexão e pensar como eu estou me sentindo com isso que eu estou ouvindo, como eu estou me sentindo com isso que está sendo dito, né? E é importante lembrar nessa questão do sentimento que as crianças, às vezes, elas ainda não conseguiram elaborar essa autorreflexão que a gente faz, de pensar como eu estou me sentindo. Às vezes fica muito confuso para as crianças esse como estou me sentindo. E até para a gente se comunicar com uma criança, tentar entender, né, como ela está se sentindo e qual a necessidade dela. E para a gente também tem que pensar como a gente se sente, porque às vezes a gente acaba confundindo, né? A gente está irritado com alguma coisa e não sabe bem direito por quê, então é bom fazer esse autoexame. Depois, o terceiro pilar das necessidades, né? Então, qual a necessidade que está vinculada a esse sentimento? Então, esse sentimento que eu experimentei e qual necessidade está vinculada a ele? E por quarto e último pilar, o pedido, né? Então, fazer um pedido para essa pessoa que a gente está se comunicando, um pedido visando atender a nossa necessidade, né? E da mesma forma, quando é o outro que está falando, a gente poder também aplicar isso. Também observar o outro, também pensar como ele está se sentindo, como a gente está se sentindo recebendo o que ele está falando, né? Então, fazer essa troca, tanto da empatia, de se colocar no lugar do outro, mas a gente também precisa ser empático com a gente mesmo, né? E com os nossos sentimentos. Aqui, então, escuta e empatia. Eu destaquei duas colocações, né? A primeira do Christian Dunker. Ele diz que o lugar de escuta é uma forma da gente justamente fazer um laço com o outro, passando pela empatia, que leva à escuta lúdica e vira a produção de alguma coisa. Não só um acordo, mas uma produção, né? E a Maria Clara Barbosa, que também é uma psicanalista, ela diz que se a pessoa não tem empatia pelos próprios sentimentos, ela não vai conseguir ter empatia pelos outros, né? Então a gente também precisa desse auto-amor, a gente precisa se respeitar, né? E respeitar os nossos sentimentos também, para que isso consiga funcionar. Então eu deixei alguns pontos para refletir, né? O ponto número 1, encontrar os nossos pontos de vulnerabilidade. Então, a gente é ser humano, né? E a gente é sempre vulnerável a alguma coisa. Seja alguma coisa que marcou a nossa história, seja, às vezes, algum acontecimento do dia a dia que acaba deixando a gente vulnerável. E compartilhar o nosso sofrimento e criar uma narrativa com ele é um caminho, né? Então, poder falar também de como a gente se sente quando a gente não se sente bem. Eu acho que a nossa sociedade atual, ela produz essa coisa de eu preciso estar sempre bem, eu preciso estar sempre feliz, e às vezes a gente não vai estar bem, e tá tudo bem também, né? E a gente poder ser sincero com nós mesmos e poder também estar compartilhando isso quando for necessário, né? Como segundo ponto, tentar falar a língua do outro, conversar com pessoas de outras idades, lugares e classes sociais. É aquilo que eu falei sobre a exposição de uma diversidade, né? Às vezes a gente fica dentro da nossa bolha, de quem a gente é acostumado a se relacionar, e é importante também a gente se desafiar e poder ocupar outros espaços que a gente até então não conhecia, né? Fica essa reflexão. Como terceiro ponto, ofereça o que você espera do outro. Isso é uma parte que eu considero bastante importante, assim, porque a gente tem, às vezes, mil exigências, né? Enfim, para os nossos parceiros, para a nossa família, para os nossos amigos, né? E às vezes a gente pensa que gostaria de ser ouvido, mas será que a gente está ouvindo o outro também? Né? Será que a gente está oferecendo esse espaço de escuta, como eu disse, né? Uma escuta empática, de realmente poder ouvir o outro, né? E como quarto e último, o silêncio, ele é fundamental na escuta. Né? Então, para a gente poder ofertar esse espaço de escuta, a gente precisa ouvir, né? Senão ele não é possível. Aqui eu finalizo, então, e agradeço, né, esse momento de escuta que vocês me proporcionaram agora. Acho que é isso. E agora eu abro para a gente pensar um pouquinho juntos.
Legal, Ana. Adorei a questão ali que tu trouxe, até da questão do que tu falou do narcisismo, né? Eu tenho lido sobre esse tema, me interessado. E tu coloca como se todos tivessem essa característica, como que tu enxerga isso? Sim, sim, o narcisismo ele é próprio, né, de todo mundo e ele é necessário, né? A gente precisa, ele é um componente extremamente necessário para nós, né, para o nosso desenvolvimento, inclusive pensando desde o desenvolvimento infantil, né? A gente precisa ter. Claro que existem casos extremos, né? E aí vai para uma patologia, é uma coisa diferente. Mas esse narcisismo que eu acabei de falar é esse narcisismo que é importante, porque a gente também precisa se reconhecer, né? Reconhecer o que a gente faz de bom, as nossas construções, né? Isso tudo faz parte do narcisismo também. Que legal, que massa. E até de tu falar dos 4 pilares, é importante a gente reforçá-los, né? Observar, ver a nossa necessidade, conseguir fazer o pedido se colocando como a pessoa que está com a necessidade, né? Às vezes, Uhum. quando a gente entra ali na emoção, a gente não sai dela e acaba agredindo o outro com o nosso sentimento. Então, muito importante tudo o que tu falou. Agradeço muito a troca. Sim, que bom. Mas é por aí, né? Eu acho que às vezes é difícil a gente fazer essa autoanálise, né? Especialmente nesses momentos que a gente está mais estressado. Isso acontece, né? Não adianta a gente. Às vezes a gente fica tentando fugir desse sentimento e ele vai consumindo cada vez mais, né? A gente desconta. Aí, se a gente for pensar na parte da alimentação, né? Num excesso de alimentação ou até numa falta, né? Não consegue se alimentar, né? Ou como tu disse, esse digerir os alimentos, né? Tudo fica mais difícil quando a gente está carregando todos esses pesos, né? Então, também conseguir compartilhar, né? Conseguir se abrir e falar sobre os seus sentimentos, acho que é algo libertador, assim, e bem importante, né? Com certeza, da parte da digestão, né? Para a Ayurveda, a gente não digere só o alimento. A gente digere o ambiente que a gente está, o estímulo que a gente está recebendo, as palavras, as emoções que a gente teve naquele dia. Então, pensa uma pessoa que sente algo, fica imersa naquela emoção, não consegue compreender, também não procurou ajuda para conseguir compreender aquela emoção, e aí fica digerindo aquilo. Ela vai ficar o quê? Com um Agni, um fogo digestivo muito baixo, porque ela está digerindo muita emoção ali. E aí o que vai acontecer? Ela vai comer uma fruta e aquilo vai ser um peso. Ela não vai conseguir digerir, porque ela já está digerindo muitas outras coisas. Então é por aí da gente conseguir entender essa parte dos sentimentos, conseguir se organizar para que a gente também não se prejudique em outras partes da nossa vida. Daqui a pouco, aí, como tu falou, a gente está descontando na alimentação uma ansiedade que poderia ser resolvida porque tô carente e eu quero um abraço. Eu poderia olhar para a pessoa e falar assim: tu me dá um abraço? Mas não, eu vou comer muito chocolate, que é doce, né? Geralmente, quando a gente está carente, a gente procura um alimento doce, não tem nada mais doce do que doce de mãe, então a gente às vezes procura essa falta no doce. Então a gente fica suprindo com coisas externas, coisas que deveriam vir do interno, né? E essa questão da gente poder simplesmente pedir um abraço, porque a gente está carente, do que a gente poderia causar uma briga para conseguir a atenção que a gente queria. Sim, exatamente, né? E também é essa reflexão, né? Às vezes, claro, não é fácil se a gente tem um padrão, né, de comportamento, a gente não é acostumado a pedir, né, esse abraço. Claro, é difícil, né? Mas tem formas da gente começar a tentar, né, pensar. E eu acho que esse momento, por exemplo, já é uma forma, né? A gente está falando disso e está pensando sobre isso, já é importante, né? Já é muito importante. Então, acho que alguns começos são assim, né? A gente poder refletir sobre. Com certeza. Quando a gente começa a colocar a comunicação não violenta em prática,
começa a ficar até engraçado as nossas falas, porque tudo a gente fala perfeitamente. E aí depois tu vai treinando aquilo e se torna algo natural, se torna algo teu. Mas no início, como qualquer novo hábito, a gente precisa de disciplina. Então, é Uhum. colocar em prática o que a gente está aprendendo aqui agora. E muito legal que a gente tem aqui 6 participantes que estão interessados em desenvolver isso, né? Então, pensa, 6 pessoas já fazendo isso vão impactar uma rede gigante. Exatamente, né? E a gente não tem, às vezes, a gente pressupõe o que o outro tá pensando, né? Só que se a gente for pensar só nisso, a gente pressupõe o que o outro tá pensando. Isso já é nosso. Porque a gente está pressupondo, né, o que a outra pessoa está pensando. Então, às vezes é desafiador no começo tu perguntar, olha, eu entendi isso do que tu me falou, né? E claro, a gente vai pensar, né, no momento tu tá irritado, às vezes tá, né, numa coisa que já tá um momento mais tenso, né? Mas se tu consegue dar aquela parada e dar aquela respirada e dizer, foi isso que tu quis me dizer, tentem fazer isso alguma vez, assim, porque normalmente não é, né? Normalmente a pessoa vai te dizer, não é isso, né? E aí, ali vai, porque às vezes a gente não é assertivo no que a gente fala, né? E isso pode acontecer, mas se a gente conseguir, então, explicar, cada vez vai ficando mais assertiva essa comunicação, né? Uhum, uhum, exatamente. Muito bom esse exemplo, porque todo mundo passa por isso, né? De entender algo, a gente interpreta diferente do que o outro falou. O outro fala A, a gente entende B, e aí a gente já poderia, se a gente não parasse, prestasse atenção, não honrasse o nosso silêncio, honrar o silêncio às vezes é muito importante, da gente parar para interiorizar, né? A gente tem esses momentos de interiorização que vem as respostas. Enfim, mas nem era nesse meio aí. Era para a questão da gente parar, ouvir o que, que a gente tem para dizer e conseguir se expressar. Dar a pausa é importante. A gente dar um passinho, parar um pouquinho para poder dar 3 para frente daqui a pouco. Foi Com isso que eu certeza. entendi. É isso que tu quis dizer. É, mas é exatamente isso. E a gente, às vezes, é ó, uma prática aqui, né? Já vamos colocando em prática a comunicação. E às vezes a gente. É essa coisa, né? De pressupor o que o outro tá querendo dizer, e a gente parte de uma coisa que aquilo que a gente pensa é o certo, né? Mas aí a gente não ouviu o que o outro tem para dizer, e às vezes esse outro vai nos surpreender e vai, inclusive, proporcionar alguma mudança naquilo que a gente via como uma verdade absoluta. E a gente vai entender, tá, não, peraí, né? Acho que não é bem assim, acho que cabe mais coisa aqui, né? Dentro de tudo isso que eu tô pensando. Então, acho que é por aí. Sim. Alguém mais tem uma dúvida? Gostariam de falar algo? Acho que é isso, então. Queres falar mais alguma coisa, Ana? Não, só fico à disposição, né? Se surgir alguma dúvida de quem não pôde estar aqui nesse momento, quiser me chamar, né? Eu tô ali no grupo, então sigo à disposição de todo mundo para esclarecer alguma coisa, alguma curiosidade, enfim. E contamos com a presença de quem está aqui para o próximo encontro, acho que vai ser bem bacana também, né? Que a gente Uhum. está pensando. E quem não pôde, tomara que possa participar no segundo também. Próximo. Certo. Agradeço também todo mundo que disponibilizou um tempinho para estar aqui, para nos ouvir, principalmente para ti também, Ana, que está aqui falando com a gente, trouxe, dedicou um tempo, fez uma apresentação linda, parabéns, ficou muito bonito. Obrigada, É. que bom que gostaram. Então tá, gente. Tchau, A tchau. Marcela tá dizendo que gostou. Obrigada, Marcela. Que bom. Obrigada por estarem conosco, gente. Tá, gente. Tchau, tchau. Tenham uma boa noite. Tchau.